E aí pessoal, beleza? Então nesse meu primeiro vídeo vou mostrar para vocês como eu fiz a pintura dessa figura da Artisan Guild. Essa figura foi lançada no catálogo de janeiro de 2020 e foi impressa para mim pela Comitiva dos Dragões. Nessa imagem estão todas as cores que eu utilizei para fazer a pintura dessa figura. São todas tintas nacionais mesmo, não tive problema algum com isso. E o único material importado que eu usei foi o wash da Army Painter. Iniciei a pintura aplicando a cor cappuccino na parte do pelo da figura. Fui aplicando em toda a superfície onde é o pelo. E por ser uma parte bem grande, a maior parte da figura, eu já fui com o pincel mais carregado para tentar cobrir tudo de uma vez só. Só que mesmo assim ainda ficou algumas falhas e precisou de mais uma mão de tinta. Mas depois o resultado ficou bem legal, ficou bem uniforme após a secagem. Depois misturei um pouco de amarelo pele e ocre e tirei todo o excesso no pincel, quase todo, deixando o mínimo possível. E fui aplicando por toda a superfície onde eu já havia pintado de cappuccino, para poder destacar os pelos, usando a técnica de dry brush. Essa técnica me permite fazer o highlight dos pelos de maneira bem simples. Como vocês podem ver aí, é só ir passando mesmo que vai destacar só as partes que estão mais saltadas. Olha a definição. Para fazer a parte das penas, o que eu fiz foi misturar um pouco de mineral com grafite, ficando um cinza bem clarinho, e fui aplicando ele sobre todas as partes onde era pena mesmo na figura. Eu fui aplicando esse cinza clarinho que eu fiz com a mistura. Não me preocupei também com a quantidade de tinta, A preocupação era não manchar a parte que eu já havia pintado de cappuccino, a parte dos pelos mesmo. Depois de seca, ficou desse jeito. Bem uniforme também. Agora, para criar o efeito de highlight nas penas, eu fui usando a técnica de dry brush, apenas com a cor mineral sobre as penas, para dar uma saltada nela, uma definição melhor. E fui passando o pincel mais seco, tirei o excesso no papel toalha e fui passando sobre toda a área onde eram as penas. Tomei cuidado para não passar no pelo, para ele não ficar muito claro além da conta. Olha só como já deu uma definição bem legal. Às vezes no vídeo não dá para ver bem, mas no final vocês vão ver que está tudo bem destacado. Para a parte dos chifres, eu usei apenas a cor ocre e fui com o pincel bem carregado, já que essa parte ela não tem detalhes, não tem recessos que podem ser tampados, então já fui com uma mão, já cobri bem, uma mão de tinta eu já cobri bem mesmo. Tomando cuidado, lógico, para não manchar a parte onde já havia pintado de cinza claro, a parte dos chifres. Depois, para criar o efeito de highlight nos chifres, fui fazendo um dry brush de mineral, vindo de cima para baixo, como a iluminação está vindo de cima, para dar uma quebrada naquela cor chapada que está o chifre. Para fazer o bico, eu misturei um pouco de vermelho fogo com amarelo cádmio. E essa cor, esse resultado, um laranja, que eu utilizei para poder fazer a cor base do bico. Depois, para começar a criar um efeito de luz no bico, eu fui apenas com amarelo cádmio. E fui pegando uma área menor,
assim, mais em cima e mais para a ponta do bico, para ir dando aquele efeito de luz, criar um degradê no bico, não ficar aquela cor única, né? Depois misturei um pouco de amarelo pele com amarelo cádmio para fazer uma área menor ainda no bico, fazendo os contornos e a parte de cima do bico, como se a luz também tivesse vindo de cima, criando esse efeito de highlight. Pegando bem os contornos ali para destacar as partezinhas mais, as quininhas mesmo. Agora para a parte de dentro do bico, eu misturei um pouco de vermelho fogo com ocre e fui aplicando ali na parte de dentro do bico. Agora, usando o wash da Army Painter, o Dark Tone, eu dei uma pequena diluída nele e fui aplicando sobre toda a figura. E como o wash ele vai entrando, escorrendo para os recessos, ele vai criando um contorno, dando uma maior definição ainda para os elementos da figura, né? Definindo ali onde é pena, definindo mais o pelo, tudo. Eu fui lavando mesmo, não fui utilizando o wash daquela forma mais colocada, não. Fui passando em toda a área e depois de sequinha ficou assim. Só que como o wash acaba que ele mancha um pouco algumas áreas que eu não queria que manchasse, então eu vim com a técnica de dry brush novamente para poder aumentar as highlights, para poder criar esse efeito de highlight mais acentuado ainda. E fui passando sobre toda a figura, não só nas penas. Fui nas penas, no pelo, no chifre de novo. Acho que o único local que eu não passei foi no bico. Eu dei uma valorizada mais ali nas penas, porque é uma das partes que chama mais atenção na figura, assim, que a gente bate o olho. Olha como já destacou bem mais e já tirou aquele manchado. Então quer dizer, o wash ficou só nos recessos mesmo, que é o que eu queria desde o começo. Agora, utilizando a técnica de glaze, onde eu coloco uma tinta mais diluída e vou com o pincel mais seco, é quase que a mesma diluição de um wash. E fui passando esse roxo na ponta das asas, para poder criar uma transição de cor, não ficar só aquele cinza chapado, aquele cinza clarinho com branco chapado, ficar uma cor mais, criar uma transição de cor, né? Passou um carro aqui agora. Fui aplicando em toda a área, ali na cabeça dela, no cantinho das penas, nas partes onde eu achei que deveria ter mais profundidade, embaixo das asas, em toda essa área aí. Fui aplicando um pouco mais de profundidade. Depois peguei também um pouco de azul marinho, azul turquesa, e fui passando também para criar uma transição das cores, para não ficar só roxo também, ficar um pouco de azul com roxo. Misturei um pouquinho de preto no roxo para poder criar uma profundidade maior embaixo das asas, na parte de baixo das penas, para criar aquele efeito de sombra mesmo. Na verdade não tem muito que um padrão não, eu vou olhando onde eu acho que precisa e eu vou colocando. Agora eu fui fazer o olho da figura. Eu peguei um pouco de mineral com amarelo, bem clarinho mesmo, para fazer a parte base do olho ali. Para fazer o olho dessa figura é bem tranquilo, porque por ela ser uma figura um pouco maior, o olho também é maior, então é bem mais fácil de você preencher sem manchar outras áreas. Aí na base branca eu coloquei um pouquinho de azul clarinho para deixar aquela base branca azulada. Só que no final eu mudei essa cor do olho.
eu deixei o olho amarelo cádmio mesmo. Onde tá branco eu coloquei amarelo cádmio, porque quando eu fui olhar a figura num todo, não estava muito harmonioso o olho estava bem apagado. Então eu tive que colocar o amarelo para poder dar um destaque legal. Mas é só seguir direitinho aí, o que está fazendo de azul faz com amarelo cádmio, o resto é igual. Depois eu coloquei uma bolinha preta no centro do olho, onde havia pintado de azul. E por fim, para dar aquele efeito de brilho, eu coloquei um pinguinho minúsculo branco no centro da bolinha preta que tinha feito. Esse olho é bem tranquilo de fazer. Olha só como ficou bacana. Como eu vi que as penas ainda não estavam destacando da maneira que eu queria, eu misturei um pouquinho de mineral com ocre e fui fazendo as highlights novamente em cima para dar uma destacada melhor. Eu achei que ainda precisava um pouco mais de luz nessas áreas, então fui aplicando em toda a parte de cima da figura, como se a luz estivesse vindo de cima para baixo. Olha como ficou muito bem definida. Tá praticamente pronta a figura, agora só alguns toques finais e pronto. Para fazer a base das garras da criatura, o que eu fiz foi aplicar a cor preta em todas as garras, como cor base mesmo. Fui aplicando em todas as garras dela. Depois, misturando um pouquinho de mineral com grafite, eu fui aplicando, só que mais no centro das garras ali, fazendo as highlights das garras com esse mineral misturado com grafite. Depois eu peguei mais um pouco de mineral para dar uma clareada ainda nesse grafite e fui bem mais na pontinha, bem mais nas pontinhas das garras, aplicando cada vez numa área menor, trazendo um efeito total de iluminação. E por fim eu deixei bem clarinho esse cinza para finalizar as garras ali, colocando só na pontinha mesmo. Isso trouxe esse efeito bacana de iluminação. Depois eu fui aplicando em algumas áreas onde eu achei que devia dar uma saltada melhor, essa mesma cor, e pronto, finalizamos a peça. Esse foi o resultado final. A base eu fiz separado do vídeo, lógico. Como eu disse antes, eu troquei a cor dos olhos. Os olhos eu fiz em amarelo. E o chifre, que eu tinha feito aqueles highlights mais claro, depois eu vi que ficaria mais legal se colocasse pontinhas mais escuras, como ficam os chifres mesmo, que eu vi algumas referências assim, achei mais legal. Então esse é o resultado final. São técnicas tranquilas de fazer, técnicas básicas: dry brush, aplicação de wash, glazer e ponto. Quem tiver gostado do vídeo aí, pode falar, pode comentar. Se o pessoal gostar, eu faço mais. Tá aí a descrição de todos os materiais que eu utilizei na pintura. Se tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem para mim, que eu respondo todo mundo. Às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo a galera. E é isso, pessoal. Valeu aí. Até mais.